Boa tarde. Estamos reiniciando os nossos seminários, segundo semestre de 2024. Iremos até o final de novembro. E hoje temos a honra de receber a professora Esther Sabino. Ela é médica, professora titular no Departamento de Patologia na área de Biologia Molecular. A professora Esther tem uma trajetória muito interessante, ela fez residência em pediatria, depois se dedicou a banco de sangue, tem uma trajetória depois na área de virologia, é um conhecimento muito grande e ela teve uma liderança muito importante durante a pandemia, onde o laboratório dela e ela foi o primeiro no país a fazer a identificação do SARS-CoV-2. E depois, inúmeros trabalhos que contribuíram muito para a compreensão da pandemia aqui no Brasil. Agora ela está mudando um pouco de tema, ela largou os vírus, né? Agora está com um protozoário, então ela vai falar sobre os marcadores de prognóstico da doença de Chagas. Professora Esther, por favor, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Lotufo. Na verdade, ao contrário, eu trabalhava com Chagas, mas aí com a pandemia acabou forçando o trabalho da gente de novo em vírus, mas eu era diretora do Instituto de Medicina Tropical, então a gente trabalha com vários agentes. Mas aqui eu vou falar de doença de Chagas, primeiro porque eu acho que a gente precisa falar mais, é uma doença muito esquecida, e é incrível como ainda ela é uma doença muito importante no nosso meio. E foi isso por isso que eu falei, eu falei, não, vamos falar de doença de Chagas. Na verdade, desde 2011, a gente tem um dos centros do NIH, que chamam Tropical Medicine Research Center, e tem apoio deles, então começou em 2012, é um grupo, chama Semitrópica São Paulo e Minas Gerais, é a gente, a UFMG, tem a Unimontes, tem outras universidades de Minas. Então, esse estudo foi muito importante, porque a doença de Chagas, pode passar, eu que passo, né? Isso que eu estou me perdendo aqui. Não está passando, será que eu estou pondo quadrado? Não está ainda. Agora foi. Então, porque a doença de Chagas é uma doença que demora muito tempo para você ter os endpoints. Quer dizer, você demora muito tempo para desenvolver a doença. Então, para você fazer estudos e entender a história, você precisa de seguir os pacientes muito tempo, o que é caro. Muito do entendimento que a gente tem da história natural da doença de Chagas, ela precede a década de 70, e nessa época os estudos epidemiológicos estavam começando a ser conhecimento, desenhos de estudo, tudo isso é dessa época. Então, um conhecimento, ele sempre fica estranho. Quando você vai ler estudo de Chagas, você sempre vê que é uma revisão nunca tem o dado original, você nunca entende de onde as pessoas tiraram ideia. E uma das dificuldades é porque você precisa de estudos de longo prazo. E ninguém dá dinheiro para longo prazo. Quer dizer, mesmo o Semitrópico dá para 5 anos. Por sorte, ele renova. Então, a gente está na terceira renovação. Então, o que a gente quis saber durante esse período é, primeiro, entender qual a taxa, qual a chance de uma pessoa na forma indeterminada da doença de Chagas, quando ela se infectou e não desenvolveu a doença. Quanto tempo ela demora para desenvolver? A gente focou só em doença cardíaca. Existe algum biomarcador? O que você pode dizer da pessoa antes dela desenvolver? Quem tem risco maior? A gente queria muitas dessas doenças estão em regiões que não têm acesso a muitos dos testes que são usados para definir risco de morte, então a gente queria melhorar nos pacientes já com cardiomiopatia, como a gente pode dizer quem que vai morrer. E também tem uma coisa que é muito incrível, eu que vim de banco de sangue, não tem cura a doença de Chagas, se vocês lerem estudos, vai dizer, é uma doença, uma vez infectado, você está infectado para sempre. Da onde veio isso? Se você parar e olhar, vem dessa replicação de dados que você não tem bons estudos sobre isso. E o mais importante é que tem 2 drogas, elas são tóxicas, mas muitas das coisas que o pessoal fala do benzonidazol, seguramente é menos tóxica que o interferon, quando a gente trata um monte de gente, uma droga muito mais cara para hepatite C, e ninguém para, só fala que é tóxico, ninguém dá, mas e aí, qual é a efetividade, o que
E as pessoas não têm acesso. Você pode estar num lugar, isso eu, pessoal, eu conheci a região norte de Minas, você entra na atenção primária, as pessoas sabem tudo, sabem onde estão pacientes com hipertensão, sabem paciente com tuberculose, está lá o mapinha da cidade, não tem um pontinho para dizer onde estão os pacientes com Chagas, em cidades que tem 5, 10, 15% de prevalência de Chagas, não existe, é como se você estivesse no meio do lugar, e essa doença não existe. Então, assim, é muito louco isso, para mim sempre chama atenção. Aí uma das coisas, as pessoas não têm acesso a fazer o teste, que é uma coisa que você tem um monte para HIV, que é onde eu comecei a estudar HIV, você faz teste em qualquer lugar, e aqui mesmo em São Paulo, você acha que se a pessoa estiver na atenção primária, as pessoas não pedem, não perguntam e não pedem teste para doença de Chagas. Então, para fazer isso, a gente tem que estabelecer vários coortes, acho que isso é importante, quer dizer, são dinheiros, são custos, né? Então, a gente tem um coorte com 1.000 pacientes, em doadores de sangue, casos de controle, depois de 2.000 pacientes com cardiomiopatia na região de Montes Claros, e por fim, um maior, agora a gente está fazendo um de tratamento e seguindo, que é outra coisa que a gente não entende, depois que ele recebe benzodiazol, o que acontece? Tem pouquíssimos estudos a longo prazo que seguem esses pacientes para a gente entender quanto melhorou, qual a evolução da doença, E da primeira coisa é infecção, cura espontânea. Será que existe? Porque existe sim uma coisa que é impressionante, foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com Chagas, esse estudo é de 96, e aqui na Fundação para Sangue, em 2, 3 anos a gente triava 400 mil doadores de sangue, em 3 anos, com 3 testes. Acho que se alguém sabe como que faz o teste de imunofluorescência, pode imaginar o trabalho que dava você fazer 400 mil testes de imunofluorescência. E era feito, e o que você via era uma quantidade das bolsas que você descartava, 30% era positivo em 3 testes, mas o resto eram esses testes inconclusivos, que você chamava de novo, as pessoas ficavam 1 hora no positivo, porque o teste é ruim, por que o teste é ruim? Será que essa pessoa não está perdendo anticorpo? Será que ela se infectou e perdeu anticorpo? Essa hipótese não tem e ainda é difícil de convencer as pessoas disso. Então, aqui, um estudo um pouco melhor que a gente fez na região do Chaco da Argentina, porque aí você consegue fazer um número menor, aqui eram 1.423 doadores de sangue nessa região, em que a gente testou todo mundo com 5 testes diferentes, acho que o 5º foi um número menor, mas o que a gente viu é essa mesma coisa. Você tinha 21% da população positiva para os 5 testes, mas 6%, então entre 1/3 e 1/4 da população tem resultado inconclusivo. Então é uma quantidade enorme. Quando você pergunta, eles tiveram exposição a Chagas. Então, o que significa essas pessoas com baixo anticorpo? Você tem que ficar melhorando os testes? Ou você tem que achar que não, que tal? Qual é o significado clínico disso? E o que a gente viu nesse estudo que eu achei muito importante é que quando você plotava os valores que davam no teste de anticorpo, você via claramente um formato bimodal. Aqui são os positivos, tá? Você tem um grupo. Em qualquer um dos testes você tinha essa coisa que é bimodal. Então, quem é baixo no teste é baixo no outro. Quer dizer, realmente ele tem poucos anticorpos. Não é que o kit é ruim, essa pessoa tem pouco anticorpo. Só que nesse estudo, como foi feito, quando se fez, não se coletou, porque era a própria amostra da doação, não tinha amostra para você fazer PCR, esse estudo acabou dessa forma. O que a gente tinha era algumas testes nossos de amostras que a gente tinha e podia fazer PCR, porque a gente chamou os doadores, que são grupos de São Paulo, tinha um grupo de doadores de Honduras e outro dos Estados Unidos. A diferença do Brasil com os outros é que aqui eram amostras previamente testadas e positivas naqueles 3 testes sorológicos, não tinha amostra baixa, como vocês podem ver, a leitura era toda alta. Vocês estão vendo aqui. Agora, aqui era a amostra sequencial dos doadores, então você via 2 padrões claros de PCR positivo. E mesmo aqui era diferente, a leitura do ELISA era diferente entre quem era PCR negativo, tinha leituras de ELISA muito mais baixa. E PCR a gente só detectava
uma proporção pequena dos indivíduos com um nível mais baixo de anticorpo, sugerindo, então, que essa leitura tem a ver. Outra coisa que a gente fez naquilo, mesmo eles sendo altos, mas eram PCRs negativos, nós mostramos que em torno de 10% dessas amostras, quando você coletava alguns anos depois, tinha a queda grande de anticorpo, sugerindo que isso era um movimento de queda de anticorpo. Então, nós voltamos aí depois de novo, pegar amostras normais de doadores, sem escolher só as altas. Esse é um estudo que fica ruim de ver, porque acho que tem o verde aqui que vocês não conseguem ver, pré e pós, e o verde desce mais, mas no final a conclusão foi de quem tinha baixo nível de anticorpo, perdia mais, e também tinha uma chance menor de ter alguma alteração cardiológica, aqui nesse. E a gente repetiu isso agora de novo, na região do Chaco, chamamos 450 indivíduos, fizemos 2 visitas, eles eram positivos no teste original, fizemos aqui 4 testes sorológicos e a PCR, e na volta fizemos o eletro e a sorologia, e voltaram 390 doadores dessa primeira. A única pena aqui, diferente dos estudos anteriores, é que as 2 visitas foram em apenas 2 anos de intervalo, o que é ruim para Chagas, mas era o que o dinheiro permitia fazer. Então, novamente, um grande número de inconclusivos, eles representam uma boa porcentagem do total de positivos, em torno de 1/4. Aqui tiveram pessoas que voltaram que eram negativas, mas podiam ser falso positiva no original. Então, aqui a gente vai mostrar o resultado desses daqui, porque esses daqui a gente fez PCR. Então, a primeira coisa que deu de novo para identificar um padrão com 2 picos, como se fossem 2 grupos diferentes, alguma coisa por detrás que mantém o grupo assim. E também foi interessante que a gente conseguiu definir com isso um valor de cutoff que divide os 2 grupos, ou uma sugestão de cutoff, porque isso vai ser muito importante para estudos subsequentes, para a gente ver se corresponde com clínica. E o que é importante é que quem é mais alto, a PCR praticamente só foi positiva dos indivíduos que aqui está em azul, que tem alta quantidade de anticorpo. Estou sugerindo de novo que são 2 fenótipos, um que tem pouco parasita e que provavelmente está perdendo, que é o que a gente viu depois. Então, assim, só para aquele exemplo está aqui, a gente fez as coisas de corte, e os indivíduos que têm, independente do teste que você usa, quem é classificado como baixo, a chance de ser positivo no PCR é muito baixo. Então, e quem é anticorpo alto, em torno de, acho que 60% ficam PCR positivos. Aqui, né? Em quem é alto, fica em 60% e 70% eles são positivos, e quem é baixo, menos de 2% são positivos na PCR. E mostrando também que existe queda, uma queda relativa, pelo menos em 3 dos kits que a gente usou, a gente consegue ver mesmo num prazo curto, como 2 anos, aqui a diferença da densidade entre primeira e segunda amostra, que você, dividido pelo valor inicial, que existe uma certa queda. Então, normalmente, é possível que tenha isso. Isso é super importante, por quê? Primeiro, que hoje, por incrível que pareça, ainda é obrigatório fazer 2 testes para Chagas. 2 testes com sistemas diferentes. Isso foi uma dificuldade no sistema público de saúde enorme. É uma coisa tão simples como fazer, se a gente não usa 2 testes para mais nada, por que tem que manter com doença de Chagas? Você tem testes de ELISAs bons, e o que você está perdendo com esses testes de ELISA, que são esses inconclusivos, provavelmente são pessoas que você não precisa saber que ela era de Chagas, é o anti-HBC da hepatite B, ou qualquer coisa que infere uma doença anterior e não uma doença atual. Você não precisa ficar correndo atrás de melhorar a sensibilidade. Então, uma das dificuldades de botar teste rápido, que normalmente o teste rápido é menos sensível, e você fica falando, tá vendo, não pega, olha quanto caso. Mas será que você quer pegar esses casos que não tem indicação? E talvez você tenha um teste melhor que indique quem realmente precisa tratar. Eu acho que isso é muito importante. Além disso, se você tiver essa consciência de que existem marcadores relacionados com cura, seguramente você já resolve boa parte de
de quem não vai evoluir para a doença. Se você conseguir fazer um cutoff de valor de ELISA que defina essa. Então, tem uma série de coisas que precisa agora ser aceitação, isso aqui a gente está escrevendo de novo e começando a tentar fazer com que as pessoas entendam que deveria mudar. Isso teria uma aplicação prática para o paciente com Chagas, porque o maior problema é diagnóstico. A outra coisa que a gente trabalhou bastante foi taxa de evolução de cardiomiopatia e marcadores de evolução. Quem que vai evoluir? E para isso a gente fez um estudo retrospectivo. A ordem que eu estou fazendo não é a ordem dos estudos, mas a ordem da lógica do que a gente quer chamar a atenção. Então, nós pegamos doadores de sangue que tinham doados entre 96 e 2000 e chamamos para uma visita em 2000. É um estudo de corte retrospectivo. A gente não tinha a amostra original, mas a gente sabia o momento que tinha doado. E essa foi a primeira vez que eu comecei a estudar. Quer dizer, eu entrei nessa coisa de... Eu não sou epidemiologista de formação, mas já estava trabalhando com epidemiologista dos cuidados que você tinha que ter. Foi um estudo super rigoroso, até para o meu gosto um pouco demais. Eu tinha tudo cego, tudo era... Então você tinha que fazer o eco, ninguém sabia o resultado, não sabia o resultado da sorologia, mas a maior dificuldade era a definição do caso. Como é que se define cardiomiopatia Chagas? E para isso, então, tinha um eco eletro, você tinha que fazer os 3 médicos olharem aquilo, sem saber se o indivíduo era soropositivo e soronegativo, e eles inferiam se eles queriam considerar aquilo como doença cardiomiopatia Chagas. Tem um trabalho enorme de operação, porque, lógico, eles olham para você arranjar 3 médicos, não ter tempo, mesmo você pagando, mas não era tanto dinheiro que tinha assim, eles tinham que rever 1000 prontuários. Aqui a gente fez uma definição para não ir todo mundo, mas acho que foi quase 60% eles tiveram que rever. E aí o que eles davam diferente tinha que sentar e discutir. Então esse é um trabalho enorme que foi feito, mas chegamos aqui então à conclusão, os doadores que eram soronegativos, pareados por sexo e idade, eles erraram em 5%, eles falaram que tinha cardiomiopatia baseado nas alterações de eletro, que não são incomuns, contra 24% de quem era Chagas positivo. Então, você mostra a taxa de falso positivo de você olhar a alteração. Não tem alteração clara em Chagas. Lógico, os casos do INCOR, eles acertaram todos. Eram muitas alterações, mesmo que entraram cego naquilo de lá, para eles eram claros. O problema eram os doadores que tinham poucas modificações. Então, nesse indivíduo, baseado no tanto que a gente tinha seguido, e assumindo que no momento da doação eles eram assintomáticos, não tinham nenhuma alteração, não tinham cardiomiopatia ainda, essa foi a incidência de cardiomiopatia calculada nesse trabalho que saiu no Circulation, já faz bastante tempo. Então aí, com isso, a gente tinha dados na mão e amostras desses pacientes para tentar fazer, aí são estudos na prática de corte transversal. Você pegava as classificações e via quem tinha PCR e quem não tinha, por exemplo. Nesse aqui, a gente achou que a PCR, a presença do parasita, estava associado com as formas com cardiomiopatia, tanto nos doadores quanto nos pacientes do INCOR. Tinha uma taxa maior de positividade, a positividade entre a forma indeterminada nesse estudo foi de 50%, a gente tinha quase 50 pacientes com história de tratamento, já mostrava que tinha uma parasitemia menor, mas aqui a ideia era mostrar que aqui era diferente, quem tinha cardiomiopatia. Nem sempre as pessoas acham isso, em vários estudos que tem de corte transversal, tem gente que não acha essa associação. E tentamos uma série de marcadores para tentar separar. No geral, fosse o que fosse, a gente só via a mesma diferença dos pacientes do INCOR. Aqui são várias proteínas que estavam relacionadas com HIV. Está bem diferente os pacientes do INCOR, que tinham uma doença, uma progressão maior do que os doadores com cardiomiopatia, mas eram doadores de sangue, tinha uma forma mais branda, nem com a forma indeterminada, e ficava muito parecido com os controles. Aqui são proteínas, aqui é transcriptoma, uma coisa muito parecida, mas aqui aparecia um pouquinho diferente os doadores que tinham cardiomiopatia, poucas moléculas que tinham uma expressão diferente, em geral, ligadas às células NK. Mas, em geral, o paciente de Chagas
O INCOR era bem diferente. Então, só isso, a gente não achou um marcador que você pegue na forma indeterminada e fale, esse cara tem mais chance, tá, fica muito parecido. Esse pedaço ainda a gente está devendo e tentando achar coisas que possam fazer. Aí a gente queria seguir esses pacientes, mas vocês imaginaram o trabalho que deu fazer esse corte? Se a gente tiver que precisar sempre de 3 médicos para rever os casos, os estudos nunca vão sair. Então, a gente recebeu um recurso para fazer uma segunda onda desses pacientes. Então, tive um aluno que olhou todos os casos de eletro e tentou achar o que podia melhor batia com o que os médicos tinham falado para a gente usar uma coisa mais simples, que você acaba de ter o dado e define melhor novas cardiomiopatias do que o estudo anterior. Então, aqui está como ele fez, só o estudo comparando os dados e chegamos à conclusão aqui que o prolongamento QRS, mais alguma alteração no eco, quando você tem o eco, pode indicar, então, cardiomiopatia, e foi o que a gente usou na sequência desse estudo. Então, esses indivíduos foram chamados de novo, a gente viu o primeiro taxa de mortalidade, que é grave aqui no pessoal do INCOR, 80% dos pacientes já tinham morrido, diferente de quem tinha cardiomiopatia chagásica, os doadores, que a mortalidade foi menor, e a forma indeterminada e o controle negativo ficou muito parecido. Aqui está, então, esse segundo estudo, que é recente a publicação, e o que foi interessante é que depois a gente também pegou quem era a forma indeterminada que viraria cardiomiopatia, e tentar achar o que era marcador ou indicador de você evoluir com cardiomiopatia da forma indeterminada, e o que apareceu foi nível de anticorpo. Então, quem tinha nível de anticorpo mais alto tem uma chance maior de evoluir. E isso faz sentido, ou seja, quem tem o parasita circulando na periferia, por isso você tem mais PCR, faz com que o sistema imune veja todo dia e continue produzindo anticorpo. Então, o nível de anticorpo é como fosse um sensor de que aquele agente está replicando. Então, meio que bate com o começo que a gente falou, de que anticorpo está relacionado com doença e com a presença do parasita, e provavelmente quem está perdendo anticorpo já tem uma melhor evolução, e aqui bateu em relação a isso. O outro estudo, que é essa coisa de você tentar entender melhor qual a chance, o risco, de uma vez você identificando o indivíduo com cardiomiopatia, é claro que existem riscos diferentes, isso é bem definido na literatura, só que com marcadores que essas pessoas mal têm acesso ao eletro, o eletro até tem, mas ao eco, então precisa de eco, precisa de várias coisas para você fazer. Então, a nossa ideia naquela época era tentar criar alguma coisa que você conseguisse indicar mais rapidamente nessas populações quem tem um risco maior de morrer. Então, a gente fez esse estudo em 21 cidades no norte de Minas. Isso aqui é um projeto junto com o Antônio Ribeiro, que acho que vocês conhecem, da UFMG. E ele tem esse sistema, que é essa telehealth, que ele oferece eletro para todo mundo, na época, né, das UBSs em Minas, e tinha a pergunta se a pessoa dizia que tinha doença de Chagas. Então, ficou mais fácil a gente mapear cidades com maior proporção de pessoas assim, e nesse estudo era o estudo que a gente queria seguir indivíduos com cardiomiopatia. Então, o critério de inclusão foi a alteração no eletro, mais o indivíduo falar que tinha doença de Chagas. E a gente já fez 3 visitas desse grupo, a última acabou em 2011. Então, aqui, se alguém tiver interesse, os desenhos desses coortes foram publicados. E a gente começou com 2.157 pacientes, mas alguns não tinham sorologia, outros, aquele desenho, mas assim, de qualquer forma, na primeira visita, a gente conseguiu fazer eletro e o NT-proBNP, que a gente achava que talvez fosse um bom marcador para inferir quem tinha maior chance de morrer. E talvez fosse mais fácil coletar uma amostra e fazer o teste, não é tão fácil, não está no sistema do SUS, mas a gente achava que talvez fosse um bom marcador para ser incluído. A segunda visita, a gente conseguiu fazer o eco de todo mundo, e na terceira também. E aqui está bem pequenininho,
mas assim, a gente chegou a como fala, um algoritmo de predição. Realmente o BNT, pró-BNP, na primeira a gente viu quem morreu depois. Aqui eu não vou botar todos os dados, quantos morreram, quantos não sei o quê, mas o NT pró-BNP, ele é um bom marcador, é o que deu a melhor diferença de todos, e se você juntasse todos, você conseguia fazer um marcador. Aqui é o marcador final, dá para ver, claro, que quem tinha o pior score evoluía, e aqui é só 2 anos entre uma visita e outra de morte. Então, a ideia aqui era, como é que você faz e pensa formas melhores para essa região, para você seguir esses pacientes? E foi um susto muito grande nessa, só falar assim, porque a gente via isso e não, foi aí que a gente percebeu, não tinha onde mandar esses pacientes. Não tinha nada estabelecido. A gente veio correndo, convencer o Nimons a abrir um ambulatório, alguém receber esses pacientes, porque eles estavam simplesmente perdidos e era quase antiético você ficar fazendo esses testes, dizer que o paciente estava muito grave e não ter solução para eles. Então, foi uma correria. A outra coisa que foi interessante também para a gente, nesse período, é que em torno de 500 desses pacientes tinham história de uso de benzonidazol. E, assim, não é um estudo clínico, é um estudo que a gente tem que fazer, mas, assim, sistematicamente, benzonidazol aparece como favorável, independente da forma estatística que você faz, esse genetic matching, univariada, multivariável, do que você fizer, vai sempre aparecer que o paciente com história anterior de ter sido tratado com benzonidazol, ele tem uma evolução melhor. Aqui também a mortalidade, e aqui, seja lá o que se medir, mortalidade, o nível de NT para BNP, alteração de eletro, PCR, tudo é mais baixo em quem tem história anterior de uso de benzonidazol, que vai um pouco contra o único trial clínico que existe documentado de uso de benzonidazol, que o principal problema desse trial é que o critério de inclusão foi a pessoa ter cardiomiopatia, que a gente não sabe, pode ser que ela tenha tomado um pouco antes, a gente não tem como, esse tipo de estudo não dá para se ficar pensando muito, mas o fato deles só terem incluído gente com cardiomiopatia pode ter sido um problema para que eles não tenham mais conseguido ver o impacto que o benzonidazol possa vir a ter nessas pessoas. Então, voltando aqui, com a tentativa de melhorar a forma como você vai trabalhar nessas regiões, a primeira coisa que a gente fez foi tentar validar um eco mais simples, que pode ser coletado o dado com a enfermeira local para você fazer a leitura centralizada, e os dados bateram. Então, você tem que tentar fazer ecos mais simples para trabalhar nessas regiões. E o que foi mais legal é que agora é isso que o Tom começa a pegar, que é ver bom, o que ele quis fazer foi, você faz o eletro, e pelo eletro, já que a gente tinha eletro e eco feito num grande número de pacientes com Chagas, ele consegue inferir por inteligência artificial o eco baseado usando só o eletro. Então, isso deu foi muito mais efetivo em informar como chama isso? Reflexo ventricular, fração de ejeção, do que o próprio BNP. Então, pode ser que aí a gente comece a chegar numa coisa mais interessante, é você só fazer o eletro e já inferir quem é o paciente que realmente precisa fazer eco, ou excluir o paciente que provavelmente não tem nenhuma alteração de eco, já que é a alteração de eco que dá o principal prognóstico. Se você tem insuficiência cardíaca, é isso que dá o pior prognóstico, o paciente com cardiomiopatia chagásica. E acho que esse também trabalha outra coisa que é bem interessante, que é que o Tom fez, que como ele tem um grande número de pessoas com quem ele tem o eletro, ele viu que o eletro, você consegue inferir a idade da pessoa pelo eletro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quem tem, e aqui tem resultado do ELSA também, quem tem
uma idade superior no eletro, em 8 anos, em relação à idade dessa pessoa, a chance dela morrer é maior. E em vários coortes, inclusive o ELSA. E para Chagas isso foi mais, assim, forte, principalmente se você pensar que aqui era só 2 anos de segmento. Então, você tem um outro marcador, que é só o eletro, mas que é um eletro que pode indicar coisas além do que a gente está acostumado, que é essa medida de idade. Então, a idade significa uma chance maior dele morrer num prazo rápido. Você precisa informar essas pessoas na UBS, quando fizer, de que tem que tomar conta desse paciente. Acho que isso é muito interessante. A gente tem trabalhado a parte de UOSA aqui, uma tentativa, que são, no final, juntando tudo, a gente tem mais de 4.000 pacientes fenotipados, eu chamo um marcador, mas seguramente para Chagas, para a gente achar que tem um componente genético, ele não é tão óbvio, e provavelmente a gente vai ter que aumentar para 12, 16 mil para começar a achar melhor esses marcadores relacionados, mas só para dizer que a gente fez isso também. Então, assim, o que a gente tem hoje de problema? A gente tem pouco conhecimento de quantas pessoas ainda têm Chagas e qual é realmente, quantas pessoas morrem disso. Porque quando elas morrem nas cidades grandes, ninguém perguntou de doença de Chagas, ele vai aparecer com outro código no código de mortalidade. As pessoas não têm acesso ao diagnóstico, ninguém pede, e eu não entendo por quê. Menos de 1% recebe benzonidazol, não tem nenhum bom marcador de cura e a gente precisa, então, melhorar esse diagnóstico para acesso efetivo ao tratamento. Então, hoje a gente está trabalhando com 3 projetos dentro desse programa, então a gente parou de falar em história natural e a gente começou a querer entender, primeiro, o que você precisa fazer para melhorar o acesso nessas regiões. Aqui é um estudo de intervenção, esse primeiro. A outra coisa é que as pessoas não acreditam muito no impacto do benzonidazol. Seria muito importante que a gente tivesse marcadores clínicos que provassem que aquilo realmente está funcionando. E a gente precisa, depois disso, validar biomarcadores de cura. Então, para isso, a gente nem vou falar aqui, porque vai ter outro slide, a gente está montando, começando a recrutar em torno de 1.500 pacientes com história de tratamento com benzonidazol no tempo, para a gente ver quem evolui, quem mantém PCR positiva, quem evolui com cardiomiopatia, já que a gente tem o baseline dos pacientes não tratados. E hoje a gente acha que seria um pouco antiético você ficar seguindo um monte de gente sem ter dado nenhuma droga. Então a gente vai olhar só pacientes tratados. Então, primeiro, eu queria mostrar aqui que ainda é um problema, que é um estudo de prevalência recente nessas cidades, e você vê que tem cidades com alta taxa nos maiores de 50 anos, mas numa taxa que não é baixa, entre 15 e 49 anos, e a gente está detectando em crianças, aqui os números ainda eram pequenos, mas não é tão baixo, 1%. Isso, essas crianças, as mães não eram positivas, que a gente voltou para coletar. Então, a primeira coisa é que pode ser que os vetores estejam voltando. E é muito interessante esse estudo, que foi o pessoal mesmo lá da Unimontes que fez, eles foram rever tudo que tinham coletado de barbeiro na cidade de Montes Claros. Eles acharam 203 insetos que foram examinados, aqui está errado aqui, mas a maioria deles eles acharam nas casas, isso é Montes Claros, é uma cidade com 300 mil habitantes. Na região da cidade, ou mais próximo, assim, saindo da cidade, mas era numa cidade. E uma taxa de 7% de positividade para a Trypanosoma cruzi dentro da cidade. Não tem onde esses vetores irem mais, a gente está mudando o meio ambiente, então eles vão entrar nas cidades, isso não é impossível. Na verdade, o Peru tem uma cidade que é mais ou menos do mesmo tamanho que a Arequipa, que está infestada, e tem transmissão humana por barbeiro na cidade de Arequipa. Então, por que isso não pode acontecer aqui também? Então, assim, tudo está lá, o barbeiro está entrando, não é o Triatoma infestans, esse desapareceu mesmo, ele não é da região do Brasil, ele não consegue ficar no meio ambiente só dentro das residências, acabou, mas os outros, aos poucos, estão se adaptando.
Então, a outra coisa que a gente queria entender era como melhorar. Esse é um estudo que já acabou, que é entender por que essas pessoas nessas regiões não pedem teste, não tratam. Então, esse foi o nosso primeira tentativa de estudo de intervenção, são nessas 3 cidades. Nova Serrana é uma região com baixa prevalência, e Francisco Dumont, em Verdelândia, aqui com alta prevalência, perto de Montes Claros, e aqui a Nova Serrana. Então, eu aprendi muito, isso não fui eu que fiz, mas, assim, você tem essa fase de pré-implementação, de entender o que as pessoas fazem, depois uma fase de implementação, depois que você entende o que está dificultando, e você faz a intervenção e vê depois 1 ano, e aqui está o período de 22 até dezembro de 23. Então, aqui, como eles fizeram, foram várias entrevistas para entender quais são os problemas. Aí chegaram à conclusão, as principais, o reduzido conhecimento, essa falta de habilidade cognitiva, as pessoas não sabem como pedir, não sabem mesmo mais o que é a doença de Chagas, acham que não sabe o que fazer, tem muita hesitação em pedir a sorologia e prescrever o benzodiazol. Então, a intervenção foi fazer discussão em cada uma dessas unidades, reunir todos, não só os médicos, mas desde ver como é que eles pedem teste, até como é que a farmácia tem, fazer material de divulgação sobre o vetor, sobre a doença, como fazer o tratamento, e principalmente fazer os fluxos, saber o que eles têm que fazer quando a suspeita, quem que eles têm que fazer a suspeita, quem que eles têm que pedir o teste sorológico, então, fazer uma coisa definida, uns POPs, para que aquelas UBSs pudessem começar a fazer. E aqui está, então, os POPs que foram desenvolvidos. Então, só para vocês verem, aqui está o resultado, já terminou, né? Então, a gente viu um aumento de solicitação de sorologia. Então, foi de quase nada para 316 aqui nessa cidade, aqui foi para 894, essa cidade aqui, acho que são 12 mil pessoas, então, e aumentou os testes sorológicos aqui também em Nova Serrana. Mas foi muito incrível porque a gente já recebeu reclamação do Laboratório Central de Minas que a gente estava fazendo estudo. Porque é que você tem que fazer, a gente só foi lá ensinar, eu não estou fazendo teste, entendeu? Ensinar o que o Ministério manda fazer, entendeu? Por que eles não estão seguindo, né? Então, a consequência foi, não, vocês estão fazendo estudo que não é o estudo, que não é tão assim, tão pondo o custo no SUS, essa coisa assim. Então, assim, mas já é um sinal de que funcionou. Só que o que a gente não conseguiu fazer, desculpa, voltou, foi tratar. Quase nenhum tratamento. As pessoas têm muito medo de tratar. Então, assim, você mesmo sabendo dos positivos, o número de tratamento foi baixo e a tendência, a gente vai ter que pensar muito bem se o melhor é fazer na UBS, melhor é você criar equipes que façam tratamento em multirões, ou se você cria, como foi com o HIV, que existiam centrais de tratamento, aqui é muito mais fácil, porque o tratamento só dura 60 dias e você pode devolver para lá, mas isso é uma coisa que vai ser tratado diferente. E o que eu queria... Aqui também, a outra ideia é você usar, já que se faz tanto eletro no Brasil, ver se a gente conseguiria usar o eletro, e se o eletro, por inteligência artificial, consegue dizer quem tem doença de Chagas. Na verdade, ele consegue dizer quando a pessoa tem muita alteração e tem uma cardiomiopatia. Para quem é indeterminado, ele consegue pouco, é isso que está aqui. Então, o que a gente fez foi tentar juntar isso com perguntas, né, melhorou um pouco, e agora a gente está tentando também montar isso daqui, que é, da telehealth já saiu, olha, você precisa pedir sorologia para doença de Chagas, e depois desenvolver um suporte para eles. Então, o que a gente tem feito foi desenvolver esse algoritmo, agora a gente está fazendo a validação, então, fazendo a validação fazendo os eletros, fazer o eletro correr no algoritmo, fazer o questionário, e depois fazer eles pedirem a sorologia. Nesse caso, a gente está pagando a sorologia, porque não é rotina, isso aqui não é rotina do SUS, então esse a gente pagou a sorologia, o outro a gente está fazendo exatamente o que o Ministério manda fazer. Mas, então, a gente expandiu, só que a gente percebe claramente que tem uma dificuldade enorme de se fazer a sorologia, mesmo a gente pagando, indo para o central, mas a taxa de positividade, ainda que a gente tem que separar entre negativos e positivos, mas já mostra que já está mais alta
quase 23% das pessoas são positivas que passam. Aí tem que depois tirar os negativos, a gente vai ver melhor. Então, também estamos desenvolvendo essas ferramentas para ele. E só queria mostrar isso aqui, que eu achei super legal, porque está no comecinho também. Então, desse estudo novo, para vocês saberem o que a gente está fazendo. Então, em alguns pacientes, vão ser 70, a gente vai fazer o mapeamento por ressonância e PET scan antes de tratar e depois de tratar. Aqui é tentar ver se a gente consegue algum marcador só para aqueles pacientes que vão fazer estudos clínicos que fique mais claro ou mais evidente que eles estão realmente melhorando, que tem eficiência. Esse é o nosso primeiro paciente, só tem um, então não dá para contar muito, mas foi tão assim. Aqui é antes, né, mostrando o PET scan, e depois o tratamento. Então, era uma mulher na forma indeterminada, nova, acho que ela tem 40 e poucos anos, e realmente você vê o impacto. Então, talvez a gente tenha que fazer mais, é só para animar, mas pelo menos mostra um caminho de você tentar achar formas que convençam melhor os clínicos que realmente funciona a droga. Tem outras drogas que estão em andamento e também vai poder facilitar a análise da indústria farmacêutica. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais de doença de Chagas, é um estudo com muita gente, né? E realmente tem muita coisa para fazer quando você compara com outras doenças que se faz para hepatite C, o que se faz para HIV, quer dizer, coisas básicas estão faltando aqui, de marcadores muito simples e que precisariam de coortes e uma atenção maior nos estudos. Acho que é isso. Professorei pela apresentação. Uma questão só, dei uma estudada recentemente em Chagas, né, que é uma coisa que a gente estuda, e depois meio que, como é negligenciado, e a gente acaba vendo muito a sequela aqui na nossa prática clínica. Uma coisa que eu estava dando uma olhada é que a gente teve uma mudança muito importante da forma epidemiológica da transmissão. Antes, no nosso país, a forma vetorial era mais importante. E pelos últimos estudos que eu dei uma olhada, acho que aumentou muito a forma de ingesta, né, por açaí, por algumas outras coisas. Eu fico pensando no impacto, né, não sei se a senhora gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre como intervir nisso, né, porque a gente acha que teve bastante questão em relação à forma vetorial, e hoje eu não sei se a gente tem que mudar o nosso foco de intervenção pensando na prevenção, né, também, uma dúvida aí. Essa parte da ingestão do açaí, ela é bem focada na região norte do país, em alguns lugares, realmente e não é só o açaí, qualquer coisa que tenha a fruta, que você tem o barbeiro e você amassa e a chance é grande. Como foi o da cana-de-açúcar em Santa Catarina, que na verdade você está num lugar perto da mata, o bicho entra, você não viu, você amassou e você contaminou. E eu acho que, assim, no caso do açaí, é que as pessoas nessas regiões comem um açaí bruto, sem nenhuma... Porque o que vem para cá, ele é pasteurizado e só, aparentemente só de congelar já resolve o problema, mas tem essa coisa da pasteurização dos alimentos que isso tiraria o risco. Mas lá teria que fazer com que as pessoas nunca fizessem uso in natura, teria que ter um cuidado maior, teria essa prevenção. Mas eu acho que a gente tem que parar e ver se realmente não está tendo transmissão vetorial de novo, porque acho que ficou esquecido, era uma coisa de vai diminuindo, o problema deixa de existir. Um outro problema que eu acho que de Chagas, que ele nunca entrou no sistema, ele era feito o controle meio, acho que açúcar, e nunca entrou no sistema de saúde, não entrou na atenção primária, e isso precisa entrar. Eu acho que a primeira coisa é transferir, tornar uma coisa parte do sistema, para que ele entre dentro da rotina de atenção do SUS. Acho que isso que a gente precisa se esforçar. Professora, obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação também. Vou emendar duas perguntas, se eu puder. A primeira é com relação ao fato de pouca gente ter sido tratada com benzonidazol, né, no momento que elas foram abordadas no estudo. Tem alguma característica especial assim das pessoas que tomaram benzonidazol que dê para a gente pensar se as diferenças também não foram justamente por melhor acesso, né? Assim, algo que o benzonidazol na verdade esteja marcando, né? Mas e que
diferencia aquele grupo dos outros, né? Eu queria saber um pouco mais quem é essa pessoa que conseguiu ser tratada. Então, pode... só para primeiro essa aqui, aparentemente não, que a gente conseguisse resolver, mas esse é o problema do estudo. Certo? Esse é o nosso problema, e porque as pessoas não aceitam tanto quanto se chegasse com um estudo clínico. Só que o estudo clínico vai demorar uns 30 anos, se você quiser fazer na forma indeterminada. Então, o problema é isso, muito difícil fazer o estudo clínico e provar a parte com endpoint clínico, pegando o indivíduo na forma indeterminada. Não sei se você percebeu naquele de evolução da doença, a forma indeterminada e o controle negativo ficaram iguais durante acho que são 8 anos. Então, a taxa de morte. Então, como é que você vai desenhar um endpoint que seja a morte, para você ver a diferença na forma indeterminada? É inviável, né? Então, assim, esse é o problema principal, né? E você não consegue convencer, e parte da dificuldade da indústria farmacêutica desenvolver droga é que eu vou desenvolver uma droga que você não vai conseguir provar que funciona. Então, eu não vou gastar todo esse dinheiro para uma coisa que não vai dar. Então, eu vou desenvolver para outra doença. Então, tem muito disso. Por isso que a gente está tão, assim, querendo achar alguma coisa que force um pouco, convença mais e que seja clínico. Perfeito. E, lógico, também acho que cabe sempre na questão da melhor evidência disponível, né? E é a melhor evidência, acho que era mais para entender se alguma coisa chamava atenção nesse grupo, né? Se tinha algo que nos faria predizer quem tem acesso a esse tratamento, quem acaba sendo tratado. Porque eu até imagino que em grandes centros, talvez mesmo uma pessoa com acesso, o diagnóstico não é pensado, como a Carla falou, né? E a pessoa também não recebe o tratamento. Era mais para ter uma ideia disso também. E o segundo, que a senhora também enfatizou bastante a dificuldade de fazer as pessoas, de conseguir com que as pessoas em regiões remotas possam fazer a sorologia, né? A gente tem tido contato aqui, principalmente com o professor Jarley, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui, o Fernando Barbosa, que é de Ribeirão e também é pesquisador do ELSA, também está fazendo estudo no ELSA, com o Dried Blood Spot, né, com as manchas de sangue, como teste do pezinho. A senhora enxerga alguma forma que possa ser feito o diagnóstico, algum dos marcadores que é feito, que poderia ser usado essa estratégia? Porque, né, facilitaria muito a coleta e o transporte. Imagino que anticorpo não seja possível, mas outros... Tem bastante gente que testou já, normalmente perde sensibilidade, aí a gente entra naquela coisa do quanto você pode perder de sensibilidade. A gente não teve tão boa... Eu fiz poucos testes no meu laboratório, mas tem. Eu acho que a gente tem que caminhar para uma coisa assim, ou para um teste rápido, mesmo que perca a sensibilidade. Essa é a minha opinião. Você faz o teste, deu positivo, esse cara deve ter bastante anticorpo, e aí... A outra coisa que eu queria muito fazer para criança era a gente tentar estabelecer o teste para saliva, que seria outra forma de você fazer triagem em larga escala em escola. É mais fácil do que você furar o dedo. Então, seriam duas coisas que talvez valessem, apesar de que na saliva você teria que levar a saliva muito rápido para fazer o teste. Mas se fizer um teste rápido, resolveria tudo. Mas toda vez que você vê o pessoal mostrando o resultado de teste rápido, a sensibilidade não é tão boa. Nunca vai ser tão boa como esses testes de ELISA. Mas a gente precisa, então por isso que tem essa discussão de, ao aceitar que as pessoas têm cura espontânea, você começa a valorizar menos esses indivíduos com baixa nível de anticorpo. Esther, o Paul Anthony, da distância, ele pergunta qual alternativa, além do benzonidazol, se existe algum outro fármaco que seria uma alternativa. Nifurtimox. O Nifurtimox, né? O benzonidazol que tem no Brasil e hoje é produzido pela Lafep em Recife. Em Pernambuco, exatamente. E teve um problema grave de falta de medicamento, que pararam de produzir, mas agora já voltou o acesso. Mas realmente é uma droga que causa efeito colateral. E você precisa de uma certa experiência.
que é uma coisa assim, se você falar qual residente da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo que foi treinado para tratar Chagas, é 0. Mesmo brigando lá com a Nassar. Pois é. O residente de MI não sabe tratar, então é um problema. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho alguns comentários aí interessantes. Quer dizer, o Carlos Chagas, ele foi enviado pelo Oswaldo Cruz lá para Minas, né, quando estava construindo a estrada de ferro, para ver a questão da malária, febre amarela, todos os vetores, e ele faz a descrição. É uma coisa fantástica, porque ele faz a descrição clínica, ele descobre o vetor, o agente, né, e essa é um dos grandes, em 1909, né, ele publica isso daí, e é uma coisa muito interessante. Primeiro que ele, como lá era uma região com deficiência de iodo, tinha muito bócio endêmico, né, ele considera também que o tripanossoma seria responsável pelo bócio endêmico, né. Ele nunca descreveu nada em relação à questão afecção do sistema digestório, né. Isso aí foi feito depois em Ribeirão Preto, quando se fez toda a descrição do megacolo, do megaesôfago. Agora, quando você vai ler a história da doença de Chagas, é um dos momentos assim onde as vaidades superam absolutamente tudo. Então, na época não tinha publicação científica, as pessoas faziam grandes apresentações na Academia Nacional de Medicina. E ele foi assim durante os 10, 15 anos, né? Ninguém aceitava o resultado do Chagas. E aí os hermanos, né, fizeram uma campanha contra, e teve um cara na Argentina que ele botou o nome dele próprio, né, como sendo alguém que já tinha identificado a doença de Chagas na Argentina, né? Então foi uma coisa bastante complicada. Aí a SUCAM, né, então nós tínhamos a Superintendência de Controle de Endemias no Brasil, que era a SUCAM, em São Paulo era a SUSEM. E a SUCAM teve um trabalho imenso, mas muito grande, em termos de vetores. E o sucesso com o triatoma foi muito grande. Aí a SUCAM foi colocada dentro da FUNASA, e depois da Nacional de Saúde, e depois as ações foram municipalizadas. E aí é uma coisa interessante, você anda pelo país, você pega uns técnicos da antiga SUCAM, que tem muito conhecimento, todos com mais de 65 anos, pelo menos, né? Os restantes não têm mais nada. Então, agora, mas a questão das vaidades no Chagas continuou. Em 2005, 2006, o DECIT lançou uma proposta aí que a gente fizesse grandes ensaios clínicos. E eu fui convidado lá a participar, a palpitar, e eu palpitei justamente por causa do Chagas, né? E na época a gente discutiu e falava assim, olha, mas nós vamos ter que trabalhar também, não só no Brasil, como ter que pegar a Argentina, pegar outros lugares para ter um N muito grande. Aí não se quis, e aí começou uma guerra de vaidades entre 3 grupos praticamente, né, que se degladiaram, né, e não se conseguiu ter unidade aqui no país para se fazer um trial único, né. Então eu assisti isso daí, já estava fora, não queria mais saber disso, né. Então são histórias assim que... muito, muito complexos, estudos assim, esses trials grandes de Chagas, muito, muito difíceis. São 60 dias. 60 dias, esse é o maior limitante, eu acho, né? O Esther, tem uma pergunta da Ingrid. Poderia coletar suave ou punção digital para um teste de imunocromatografia, igual o teste rápido de hanseníase? Talvez fosse mais efetivo, apesar de reconhecer que teria uma sensibilidade menor. O SWAB daria até para fazer um PCR em tempo real. Seria mais rápido o diagnóstico também? E teria maior sensibilidade? Então, não sei se... Porque, assim, o teste sorológico, acho que sim. A tendência vai ser a gente conseguir fazer alguma coisa cromatográfica, deixar... PCR, acho que não. Porque
para você ter uma PCR positiva, não é só a sensibilidade do teste em si, é você ter o parasita em quantidade alta no sangue periférico. E a parasitemia, ela é baixa e ela é intermitente. Então, tem dias que a pessoa tem dias que ela não tem. E também é baixa. Os testes são, às vezes, com 10 ml, 20 ml de sangue que você colhe, coloca numa substância que quebra o parasita, e aí você vai extrair. Então, assim, são volumes altos, é uma PCR bem chata. Então, provavelmente, punção para PCR só na fase aguda, né? Que aí você também não precisa nem fazer PCR, você olha e vê o parasita. Então, eu acho que a PCR dificilmente vai ter uma... E eu acho que é uma técnica muito restrita para Chagas. Eu vou abrir o espaço agora para o Juan Carlos Alberto Uribe Caputi. Juan Carlos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, muito excelente. A doença de Chagas é um problema... Você pode identificar, Juan Carlos? Me escutam bem? Não, eu pedi para você se identificar só. Ok. Meu nome é João Carlos Uribe Caputi, estudante de saúde pública de doutorado em Direito, Medicina Ribeirão Preto. Minha questão é que a doença de Chagas é um problema muito importante na Colômbia, nosso país, tal como o Brasil também. Quisiera conhecer se vocês têm estudos de prevalência entomológica na presença do parásito nos vectores, por regiões que poderia favorecer estratégias de prevenção da doença. Obrigado. Eu pessoalmente eu faço mais estudo, assim, estudo clínico e descritivo, mas tem esse grupo em Montes Claros que trabalhou lá só. É a única. Até aprendi um monte de coisas que eu não conhecia dos vetores. Eu não sei de estudos de vetores hoje maiores no Brasil, como que isso está andando. Eu realmente não conheço tanto o pessoal que trabalha com isso. Tá. Eu falo depois, eu respondo sobre a questão dos vetores, mas o Alejandro Zapata Leiton, ele pergunta, em relação aos alimentos como açaí ou a cana-de-açúcar, se teria alguma forma de evitar a contaminação pelo triatomídeo. Eu acho que estando no ambiente natural é muito difícil, porque você não vê, eu fui uma vez dizer como eles colhem açaí, é incrível, o pessoal sobe lá no negócio, corta, e o bicho está lá, porque é uma coisa enorme, então assim, muito difícil de você limpar até, e tirar, ou se ele, às vezes nem está lá mais, só deixou as fezes dele, então eu acho que é bem difícil. E aí é só pasteurizando mesmo esses alimentos. Perfeito. O Rui Gutierrez levantou a mão. Rui. Alô, Rui. Bom. Enquanto o Rui volta aí, eu vou tentar responder um pouco sobre a questão dos vetores. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o triatoma infestans, ele não surgiu em Minas Gerais, em Goiás, na região de Ribeirão Preto, no norte do Paraná. Não, ele nunca esteve lá. Aqui no Brasil, o único vetor para trypanosoma é o Panstrógeno megisto, basicamente, que vive na Mata Atlântica, mas ele carrega muito pouco parasita, tem uma influência muito pequena, embora, nesse caso aí do açaí, foi justamente ele que foi triturado lá, né? Mas aí você tritura e esse é o problema. Só para explicar, a história da doença de Chagas é a história da desgraça da América do Sul, literalmente. Em 1560 e tanto, 90 e tanto, a Espanha descobre prata em Potosí. Potosí fica na Bolívia e durante
100 anos foi uma das maiores cidades do mundo, né? A quantidade de pessoas que tinha lá, e praticamente todo o desenvolvimento capitalista foi feito europeu, veio da prata de Potosí. E essa prata, ela descia para uma parte para o Pacífico, mas depois começou a seguir descendo pelo norte da Argentina, pela região do Chaco argentino, e entrava, obviamente, por Buenos Aires, e por isso, né, que chama-se Rio de la Plata, e Argentina, o nome da Argentina é Argentum, né, de prata. Então foi isso. Bom, junto com isso, o que aconteceu? Na região do altiplano boliviano, é uma região onde existia o triatoma e vários outros, né? Toda a região de altiplanos andina tem bastante disso, no Peru, na Colômbia, né? Tem bastante disso, mas eles ficam no seu nicho lá. Como o homem mudou todo o transporte lá, os triatomas, né, começaram a descer e passou a ter muitos casos no norte da Argentina e também no sul da Argentina, e uma parte do que é o Brasil hoje, que é a região de Misiones, essa parte era espanhola, né? E lá era um lugar onde se fazia uma coisa muito importante, que era o comércio de burros, né, que transportavam a prata e tudo mais. Bom, passado uns 50, 60 anos, é descoberto ouro em Vila Rica, hoje Ouro Preto. E aí, então, o que aconteceu? Né? Os nossos antepassados aqui de São Paulo, principalmente de Sorocaba, né, eles começaram a fazer o comércio, né, de pegar burros no Rio Grande do Sul, subiam, iam comprando tudo que podia e levava para Vila Rica para vender, né? E aí, então, eles levavam um monte de coisa e levaram o triatoma em festas. E as casas, como eram montadas lá em Minas, nessa região, foi propício para ter aquilo que chama a transformação antropomorfa do triatoma, né? Então, ele ficou por lá, depois desceu para a região de Ribeirão, foi acompanhando um pouco o café. Então, essa é a história, né? Então, mostrando como o homem, né, ele muda totalmente, né? O triatoma estava lá quietinho ali, né? Mas agora o que está acontecendo? Você falou Arequipa, né, no Peru. Não, e Arequipa é diferente porque o pessoal, assim, o que aconteceu é urbano, porque eles ficavam nessas Exato, casas. Em Arequipa teve o Sendeiro Luminoso, as pessoas entraram na cidade, mas levaram um animalzinho pequenininho, isso facilitou com que o triatoma em festa se adaptasse em Arequipa, e hoje está difícil, acho que não conseguiram controlar a transmissão urbana, mas ainda é o triatoma em festas. Agora falta a gente saber se o triatoma que está aqui está entrando nas cidades, se ele vai ser capaz de algum momento se adaptar e transmitir. Pois é. E na Bolívia, né, recentemente, tem todos os estudos que em Cochabamba, que é justamente aquela região onde começa tudo, né, existe transmissão vetorial, né, com diferenças importantes, crianças contaminadas, e não só o triatoma em festas, né, outros artrópodes aí também transmitindo. E aí nós temos uma questão incrível. Nós estamos fazendo, né, o Brasil está fazendo uma ponte sobre o rio Mamoré. Lembrando, o rio Mamoré fica lá em Rondônia, né, com a Bolívia. E isso aí é um acerto, está começando já essa ponte, para que a Bolívia possa ter acesso ao Brasil e ao Oceano Atlântico por lá. Então eles vão pegar todos os produtos que eles têm no altiplano boliviano, eles vão pegar o rio Beni, e vão até o Mamoré. O Mamoré é intransitável, tem 25 quedas d'água. Por isso que foi feita a ferrovia Madeira-Mamoré aí há mais de 100 anos. E aí vai passar pela ponte para Guajará-Mirim, né? E aí vai subir pela BR lá, acho que é 367, Porto Velho, né? E aí vai entrando pelo Brasil.
Então nós vamos ter, né, uma grande possibilidade de entrada de triatomas aqui no país, não só de triatomas, como de outros, né, vetores do Chagas. Então essa é uma enorme questão, mas que ninguém se preocupa com isso, né? O Ministério tem uma coisa, isso aqui é incrível, tem algumas doenças que têm donos lá dentro, né? E esses donos não conversam com ninguém, né? Então, uma das coisas que a atenção primária à saúde sempre reclama é que eles têm que aplicar aquilo, como ninguém conversa, eles não colocam no caderno deles lá. E quando você vai ver o funcionamento das UBSs no país, Estratégia de Saúde da Família, funciona bem by the book, só que só está escrito no book, né? Isso não está escrito. É claramente isso. Doença de Chagas, você precisa entrar no circuito da atenção primária, senão não vai sair, a gente não vai. E mesmo aqui, ninguém pergunta no parto, se nasceu, se morou em casa assim, não está no nosso... Bom, enquanto eu estava na minha peroração aí, o Paul Antoni pergunta qual a perspectiva do uso de componentes bioativos para melhorar a taxa de sucesso terapêutico no Chagas crônico. Eu não sei assim, então tem um monte de gente procurando novas drogas. Se é essa, agora mesmo eu vi na reunião, era uma professora da farmácia testando outros. Eu diria que a melhor coisa para fazer isso é perguntar para os indígenas, talvez eles tenham alguma informação, né? Já que eles convivem há tanto tempo com isso. A Ingrid faz outra pergunta, considerando a doença de Chagas relacionada à nefropatia, e se fosse usada a urina para coletas em dias diferentes para o PCR? Acho que não ia funcionar, que eu saiba, não tem... Eu não lembro nenhum componente renal e nem... Pois é. Ingrid, nos ensine depois aí, manda um chat para a gente explicando aí. Ela também pergunta quais seriam as abordagens não invasivas na atenção primária à saúde. Para isso, a primeira coisa é que eu fazer o questionário, as 4 perguntas que o Ministério manda fazer, se já morou em zona endêmica, você tem. E aí, se tiver positivo em qualquer uma das perguntas, fazer a solicitação do teste Chagas. É isso que a gente tem que implementar. Não é muito assim, todos os lugares tem a pergunta na primeira entrada do paciente, onde quer que seja na área de saúde, lembrar de perguntar. Eu apostaria, olha, andei por várias UBSs por aí, no interior do país, eu apostaria mais em fazer o eletro e enviar. Mas o eletro sozinho para a forma indeterminada é ruim, só é bom se tiver a pergunta. Tá bom, a pergunta pode fazer, mas tudo bem, mas eu... Não, assim, mesmo no sistema nosso, ele tem a pergunta, então vai obrigar quem está fazendo eletro a fazer a pergunta. Tá bom. Olívia, no ELSA nós tivemos, com Elisa, qual a prevalência que nós tivemos? Na linha de base. Menos de 1%, né? Acho que foi, quanto isso? 0,8%, né? Menos de 1%. Foi menor que 1%. Mas você vê assim, é menor que 1%, mas é a taxa de HCV. Entendeu? Quanto que se faz por HCV e que não se faz com isso? E aí, porque a gente está pegando funcionários das escolas de universidades, né? Com a idade mediana era 50 anos. E todos de origem urbana, praticamente. Mas dá para fazer o trabalho usando a sorologia no que tinha, na linha de base, e depois acompanhando essa... Não, mas acho que tem isso, pelo menos acho que o Tom fez com vocês, eu já vi coisa do Elsa. Não, é menos de 1%, mas assim, a gente tem o acompanhamento eletrocardiográfico a cada 4 anos. A gente tem atualmente o eletrocardiograma da linha de base e da onda 2. Para definir a evolução, para ver a evolução. E fazer uma sorologia depois, agora, para ver quem soro reverteu. Que é uma coisa que também a gente sabe pouco. Pegar a amostra da onda 4, quer dizer, nem todos os centros têm. Nos positivos, né? Ô, Esther, só fala ali. Eu sei, mas eu queria que você falasse. O nosso querido Alexandre Pereira, ele estava com um projeto, né, na parte de genética, né? Esse estudo que eu mostrei aí é dele, né? É ele que fez. Tá, é isso daí. Perfeito. Bom,
Se ninguém tiver mais perguntas, estamos começando muito bem o ano, né? Na próxima segunda-feira, a Débora Azevedo, minha orientanda, irá apresentar uma coisa bastante interessante, que é a proposta de, usando inteligência artificial, utilizando os dados de tomografia, né, para identificar a possibilidade de estenose aórtica. Então, estão todos convidados aí para a próxima segunda-feira. Nesse caso, é um trabalho inicial, uma proposta inicial, e que nós podemos até contribuir aí para a sua execução. Então, professor Esther, excelente apresentação, foi muito bom, né? Trouxe muitos dados, eu acho muito importante, quer dizer, mostrar o quanto que a universidade está trabalhando, né, nessa área. Então, vamos encerrar aqui, agradecendo, né, a presença da professora Esther.